Olá, bom dia, meus queridos e minhas queridas do nono ano A e do nono ano B. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, eu irei fazer a correção da avaliação global e também irei orientá-los, os que precisam, sobre a recuperação paralela, tá certo? Vamos lá. Aqui eu já preenchi o meu nome. Na outra prova eu coloquei turma A, agora eu coloquei turma B. E nossa primeira questão nós temos o texto. Vou salientar que não será possível ler todos os textos por conta do vídeo que fica muito extenso. Eu vou tentar resumir aqui ao máximo para que vocês consigam analisar como se chega ao item correto, ao gabarito correto da questão, tá certo? Vamos priorizar isso. Leia o texto abaixo e responda. A raiz suspirava porque a vida da flor foi breve, o trabalho foi em vão, a árvore perdeu a beleza ou o vento causou sofrimento. A parte que quer aqui, a raiz suspirava. Veja aqui que é nessa última parte aqui, ó. E a raiz suspirava com muito sentimento. Seu trabalho onde estava? Todo perdido com o vento. Quem, se ela estava suspirando com esse sentimento, né? Então, pessoal, diz que foi perdido com o vento. Quem causou essa perca? O vento. Então, o item correto aqui é este: o vento causou sofrimento. Você vai analisar essa parte aqui e vai encontrar a resposta. Estava difícil? Não. Era só mesmo ter atenção, tá certo? Aqui. Questão 2 é sobre os dinossauros. Diz o seguinte: esse texto afirma que nenhum homem conviveu com os dinossauros. Por quê? Preste muita atenção. O que é que está querendo a questão? Está dizendo assim: esse texto afirma que nenhum homem conviveu com os dinossauros. Por quê? Ele quer saber o porquê que nenhum homem conviveu com os dinossauros. Aí aqui, ó, diz o seguinte, lá no início: os dinossauros habitaram a Terra entre 230 e 65 milhões de anos atrás. Portanto, eles não existiram durante 165 milhões de anos. Nenhum ser humano conviveu com esses répteis, pois o homem, como nós o conhecemos hoje, apareceu somente há 150 anos. Então, por que nenhum homem conviveu com os dinossauros, meu povo? Qual é a resposta óbvia aqui? Porque os primeiros homens apareceram na Terra após a extinção dos dinossauros. O item correto é esse. É questão de interpretar informações explícitas no texto. Não precisava de muito para você conseguir atingir esse gabarito correto. Você é o que você come. O texto vai nos auxiliar para responder esta pergunta. O segundo período do segundo parágrafo inicia-se com por isso mesmo, em que o vocábulo isso se refere ao fato de. Vamos lá encontrar essa parte na qual ou a qual esse vocábulo isso está se referindo, né? Aqui, ó. Vamos lá. Hoje o Brasil ostenta um título nada agradável, campeão mundial de crianças de crianças de até 5 anos com sobrepeso, entre 10% a 15% do ideal. Por isso mesmo, isso está enaltecendo, ou seja, reforçando sobre o fato que já narrou anteriormente, que eu acabei de ler. Então, você vai lá,
Isso significa o quê? Que o Brasil ostenta um título nada agradável. Então, nós vamos encontrar a resposta aqui. Ó, o Brasil ostenta, porque é o que nós vimos aqui, ó. Então, se o isso está referindo a algo que já foi mencionado, é isso aí. Essa questão, pessoal, ela também, a questão 4, a questão do Enem, mas é uma questão também que requer um pouco mais de nossa atenção. É um texto verbal e não verbal, tá certo? A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e enigmáticos, ou imagéticos, desculpa, na constituição de seus textos, nessa peça publicitária, cujo tema é sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor observe que o leitor, ele tenta convencer, ele procura convencer, aliás, quem escreveu essa publicidade procura convencer o leitor de que vamos analisar. Precisa de fazer análise verbal e não verbal. O que é que está escrito aqui, que é o verbal? Garanta sua sacola retornável. Sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Professora, qual é esse item que melhor responde aqui? O que é que o autor procura? Abraçar a campanha desenvolvendo projetos? Me diga aqui qual é o projeto que ele apresentou. Consumir produtos de modo responsável e ecológico? Pode ser, vamos ver aqui. Evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. Pessoal, evitar o consumo de produtos reutilizáveis que por exemplo, eu preciso levar para o mercado e não ter que, digamos, descartar. Reutilizar que eu posso utilizar várias vezes. Não, ele não quer evitar isso. Ele quer evitar outras formas de produtos. Vamos ver se daqui para puxar. Então, pode ser essa segunda ou pode ser essa última. Assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. Aí eu pergunto, de que é que está falando aqui? Está falando que ocorreram várias enxurradas, inundações nas cidades? Está falando sobre os fenômenos naturais, uma chuva de granizo? Não, né? Então, o item correto aqui, pessoal, é esse. Ele está aqui alertando, ele está tentando convencer o leitor para consumir produtos de modo responsáveis, né? Ou de modo responsável e ecológico. Por exemplo, para a questão da sustentabilidade, tá aí, falou bem aqui. Garanta sua sacola retornável, sem sua ajuda, o mundo é insustentável. Tá reforçando aqui, você percebe pelo destaque. Leia o texto chamado A Escola, nós iremos responder. O texto esclarece uma realidade visando a mudança do meio de ensinar. Quem já leu, já se apropriou, já sabe. Eu, como já li várias vezes, eu já vou de cara e fica melhor. Por isso que eu acredito que vocês também tenham essa mesma forma de pensamento. Esclarece sobre o meio de ensino entre professor e aluno? Não, porque fala de família. O comportamento escolar, a realidade que tem o professor na sala de aula, será que aborda apenas a questão da sala de aula? Aborda, pessoal, sobre o comportamento escolar como um todo, tá certo? Vamos agora para a questão número 6. No título desse texto, qual é o texto? Por que às vezes nosso espirro foge? Observe que tem a palavra destacada, é a palavra foge. Está entre aspas, eu ainda fiz questão de destacar. Sim, aqui a palavra foge. O que é que significa? Professora, mas a palavra foge vai depender do contexto. Por isso mesmo, tanto na prova de redação quanto na prova de língua portuguesa, você tem que entender que uma palavra ela vai ter vários sentidos. Vai depender do contexto no qual ela foi empregada, tá certo? É empregada, tá certo? Aqui nós temos, ele quer saber o sentido da palavra foge.
serve para destacar a importância da palavra no texto? Está ressaltando a importância da palavra? Porque a palavra no contexto assume um outro sentido? Para demarcar o uso de uma palavra estrangeira, me digam aqui, qual foi a palavra estrangeira que vocês viram nesse texto? Ou porque o autor foi irônico em relação ao ato de espirrar? Só recordando aqui com vocês, irônico é o ato de, digamos assim, fazer graça, levar graça ao leitor. Aqui não tem um momento que demonstre esse ar de graça no texto, né? Pessoal, o item correto aqui é o sentido que a palavra foge, porque às vezes nosso espirro foge. Quem foge é quem está se escondendo de alguma coisa, não é isso? Aqui, essa palavra fugir tem outro sentido. Tem o sentido de escapar. Por que é que o nosso espirro escapa? Foge do nosso controle, né? Então, o item correto aqui é porque a palavra no contexto assume outro sentido. Essa é a questão número 7. No primeiro verso, quando, cuidado, nos encontramos. A palavra em destaque aqui é quando. Então, essa expressão, quando nos encontramos, destacada, estabelece uma relação de finalidade. Finalizou o que se queria quando essa palavra quando nos encontramos? Ou é uma causa? Ou é uma proporcionalidade? Ou é o tempo? Quando nos encontramos, a gente se abraçou muito. Ou indica tempo? Quando terminamos de ler o texto, respondemos à questão. Tempo, né? Indica o tempo. Ler o texto abaixo também é um texto de leitura verbal e não verbal e precisa que você faça análise. Fiz um baita de um carro só com sucata. Legal, Cascão. Uau! É enorme mesmo. E ele anda? Se eu conseguir tirar ele daqui, ou seja, se esse se aí indica uma conclusão, no último quadrinho desse texto, o se eu conseguir tirar ele daqui, a palavra esclarece a relação de conclusão, explicação, uma condição, lembrando que eu reforcei demais as conjunções integrantes, o se e também a conjunção que. Uma significa certeza, a outra uma dúvida, uma possibilidade, tá certo? Então, como eu já expliquei o significado das mesmas, você já vai ao encontro da resposta. Indica uma condição, ou seja, o carro só vai andar se realmente ele conseguir tirá-lo dali. Questão número 9, a música na escola. O uso da palavra mas, no terceiro parágrafo, esclarece uma relação de. No terceiro parágrafo, pessoal, ele diz assim, ó, mas é algo que nem toda escola tem aqui. Opa! Então, nós vamos perceber que bem no início, quem já leu, analisou e sabe, ele vai falar sobre a importância, né, que é até uma proposta, como no currículo escolar, sobre a questão da música, o estudo da música como disciplina obrigatória. Aí lá no terceiro, a pessoa diz assim, ó, mas é algo que nem toda escola tem. Comece que lá no início, no primeiro parágrafo, ele apresenta como sendo uma disciplina obrigatória. E aqui está dizendo que nem toda escola tem, está contradizendo, né? A fala da menina aqui é uma contradição do que se almeja, os próprios pesquisadores e professores discutem, que realmente é a realidade. É algo que nem toda escola tem. Então, o item aqui que dá como resposta, né, o sentido da palavra mas é uma oposição ao que foi visto lá no primeiro parágrafo,
né, que diz que a música, né, quer que a música volte a ser uma disciplina obrigatória, tá certo? Vamos para a questão número 10, que tem como texto como uma onda no mar. Percebam, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar. No trecho, a palavra destacada em a vida vem em ondas como um mar exprime a ideia de a palavra como, aqui já está na cara. É uma oposição, pessoal? Não. É uma finalidade? Também não. Uma alternância? Também não. É uma comparação. A vida vem em ondas como o mar. Está comparando a vida como ondas do mar. E aí nós temos